Bom, gente, o primeiro tema de hoje, claro, a reforma da Previdência, né? Neste domingo, o presidente Temer esteve na Argentina participando do encontro da Organização Mundial do Comércio. Acompanhado do futuro ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, Temer exaltou a base aliada e destacou que a reforma da Previdência vai bem. Apesar de ter sinalizado que vai iniciar a discussão do texto nesta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu ser muito difícil votar a reforma antes do recesso parlamentar. Para ele colocar aí a proposta em votação no plenário, sem ter a garantia dos 308 votos favoráveis, é ruim para o parlamento e para o Brasil. Ô Vera, aliás, o ministro da Secretaria, né, o ministro-geral da Secretaria-Geral da Presidência, o Moreira Franco, participou do evento que você esteve lá aliás, comandou todos os painéis lá no evento do Estadão. Ele diz que acredita na sensibilidade dos deputados quanto a essa necessidade da reforma. O que você apurou? Que informação que você pode trazer sobre a reforma da Previdência, que é o assunto que vai dominar a pauta aqui até o final do ano? Vai lá. Pois é, Patrick, eu participei agora de manhã do Fórum do Estadão a respeito da reforma da Previdência, do qual o ministro da Secretaria de Governo, Secretaria da Presidência participou, e também outros economistas, todos unânimes em falar da urgência, da necessidade da reforma, do seu caráter inadiável, muitos dados, muitos números. A gente aqui sempre fala da reforma, fala das mistificações que há em torno da reforma, mas lá foi possível ver os números, ver números atualizados. Eu até vou disponibilizar alguns deles na minha página depois, que os economistas, portanto não são números que o governo está esgrimindo, mas sim economistas independentes. É bom para a gente até enriquecer o debate, mas no aspecto político, que é isso que você me pergunta, não avançou muito desde a semana passada, quando a gente da última vez tratou do assunto. A gente esperava que a convenção nacional do PSDB no fim de semana fosse dar um impulso para que o partido finalmente saísse dessa catarse que ele anda, dessa crise de identidade, querendo ser o PT, querendo ser o PSOL ali, não sei se tem déficit da Previdência, vamos fazer uma concessão aqui e ali, concessões essas que são para corporações já dominadas pelo PT, portanto o PSDB não tem nada a ganhar ali, não vai ter nenhuma ressonância se aderir a essas bandeiras que não são dos pobres, são de corporações, são de funcionários públicos, são dos já privilegiados pela reforma. Então o PSDB avançou pouco, mesmo depois do Alckmin assumir o Trípoli, líder do partido, um dos mais fracos líderes que eu já vi, um partido como o tamanho do PSDB. Cara do atual PSDB. Independentemente do deputado Ricardo Trípoli ser um bom deputado ali, ser até uma boa fonte, conheço bastante, mas como líder está deixando a desejar, porque não lidera. Um líder precisa liderar. Não adianta o líder só chegar e cortar as cabeças dos seus deputados como se fossem gado. 20 estão para esse lado, 22 estão para outro. Tá bom, deputado, e o senhor? Vai fazer o que como líder? Se 20 estão para um lado, 22 para o outro, e a posição do partido é tal, o que o senhor como líder vai fazer para que seus liderados lhe obedeçam? Que afinal a única função de ter um líder é que ele lidere, porque senão ele só tem um gabinete a mais para contratar mais deputados, mais assessores. Então é isso, continuamos na dependência do PSDB. É difícil, o Rodrigo Maia tem razão, ele falou hoje que é difícil que se vote antes do recesso, e a gente estava dizendo aqui, Peru já está no forno e o governo ainda não sabe se tem número, não avançou muito desde a semana passada. E aí, Andreasa? Bem, a reforma caminha, Patrick Santos, porque quando parar a caminhada é porque atingiu o número de votos necessários para votá-la. Se o governo tivesse na semana passada, uma margem segura, sei lá, 320 votos a favor da reforma na Câmara, estaria hoje, agora, já sendo votada. É uma obra em construção, evidentemente. Eu repito aqui, eu sou otimista. Acho que a reforma será, de fato, votada na semana que vem, com alguma pequena chance de ser derrotada. Sempre há. E aí eu preciso, olha que coisa inacreditável, concordar com um amigo do Marcelo Madureira, porque o motivo da ligação do Carlos Marum para esse programa foi Marcelo Madureira, não fui eu, tá? Que é o seguinte: o Marum diz que o importante nessa altura é colocar a discussão em pauta formalmente na Câmara,
Porque uma vez na pauta, ainda que votada e derrotada, na pauta permanecerá. A grande questão agora e ele chama isso de onda, é de um entendimento público, e esse fórum do Estadão hoje, de que a Vera participou, foi muito esclarecedor, como tem sido esclarecedor esse programa aqui, em que a gente tem apresentado os números e a realidade desmistificada sobre essa reforma, é fazer com que cresça na sociedade, e me parece que há um movimento nesse sentido, a compreensão de que, ainda que todos devam abrir mão, ou quase todos, de alguns privilégios, o foco dessa reforma é tirar privilégios de um determinado setor do funcionalismo público, aquele que ganha mais, trabalha menos e se aposenta mais cedo. É sobre essa classe, sobre determinadas castas, que ataca a reforma previdenciária, que é, portanto, uma reforma contra a desigualdade. Essa comunicação precisa ser feita, pisada, repisada. É uma economia de 480 bilhões em 10 anos. 48 bilhões, quase 50 por ano. É uma enormidade isso. Então, é nisso que o governo está trabalhando, porque precisa de um convencimento da sociedade. Eu estou otimista para a semana que vem. Acho que não há no horizonte nada mais importante a ser feito no Brasil, em termos, evidentemente, econômicos. E acho que vai rolar. A gente vai falar sobre o PSDB ainda, né? Sobre a convenção, não vai? Vamos sim. Aí eu aproveito e falo um pouco sobre isso que a Vera comentou, sobre Trípoli e outras estripulias. Legal. Ô Madu, e você, tá otimista aí com essa reforma? Você acha que sai esse ano? O que você tá esperando? Não é uma questão... Veja bem, Patrick, não é questão de ser otimista ou pessimista. O que é espantoso, o que é patético, é os políticos, a classe política, querer tirar partido de uma reforma que é de interesse estrutural, é interesse de Estado, não é interesse de governo. Não é uma política de governo. A reforma da Previdência, a situação da Previdência chegou a um ponto tal que é absolutamente intransferível, é improrrogável as necessidades que você tem que mudar toda a estrutura previdenciária no Brasil. Isso é uma questão que o Andreasa falou muito bem, tem que ser colocada para a sociedade com toda a clareza, e não é uma questão trivial, é uma questão que tem uma certa complexidade, mas dá para você explicar, principalmente separando o setor privado do setor público, o que se gasta com cada um, né, se gasta desproporcionalmente muito mais, né, com o setor, com o funcionalismo público e com o funcionalismo privado, o que faz você ter dois Brasis, duas castas no Brasil. Quer dizer, a necessidade é imperiosa a reforma da Previdência. Não é interesse, não interessa, quer dizer, se é o Centrão, se é o PT, se é o PSDB, se é o PMDB. Você fazer da reforma da Previdência um ponto de disputa política é uma traição, porque se você não fizer não votar a reforma política, no longo prazo, é certo, todos estaremos mortos, mas estaremos mortos antes do longo prazo, porque o que vai acontecer é que não vai haver condição de se bancar a Previdência, a Previdência, de uma maneira geral, seja para os servidores públicos, seja para aqueles que vieram da iniciativa privada. Vai haver um derretimento do sistema previdenciário muito em breve, é isso que vai acontecer. Então não é uma questão de querer, não é uma questão se está contra ou a favor, não é que está, é porque está lá e tem que ser mudado. Entendeu? Essa é a questão. Não faz sentido ser contra a reforma da Previdência, assim como não faz sentido ser a favor da reforma da Previdência. Tem que ser feita a reforma da Previdência, independente de partido, independente de ideologia. Agora, o que se tem que se está confundindo, né? Inclusive alguns analistas políticos confundem, né, a necessidade da reforma da Previdência com quem no jogo de perde e ganha, com relação às eleições de 2018. Esse raciocínio só faz sentido no curtíssimo prazo, quer dizer, não faz. Ele se explica, mas não convence. Então, cara, é óbvio que eu desejo, como acho que todos os brasileiros deveriam desejar, que saia essa reforma da Previdência. Agora, essa novela, Patrick, ela continua e vai continuar até o dia 18, né? Que daí a gente vai saber se vai ficar para realmente para a próxima legislatura, para o próximo ano legislativo. Agora, que tem que ser feito, acabou-se.
Antes da gente entrar no PSDB, Vera, até isso que você trouxe logo na abertura, a gente podia falar um pouquinho dessa questão econômica, né? Inclusive, nesse fórum mesmo que você participou, muitos economistas afirmam que essa reforma, do jeito que ela está, ela também não é suficiente. Economistas importantes, o Marcos Lisboa, né, participou de um dos painéis. Enfim, que isso não vai ser suficiente. O que você traz? O que eles falaram exatamente dessa questão, que acho que é importante a gente pontuar aqui também? Os 4 economistas que participaram desse painel de debates concordaram que esta reforma não é a final, que não há reforma final, até porque a nossa base demográfica está mudando e está mudando aceleradamente, a gente está envelhecendo ao longo do tempo. Eles mostraram lá uma pirâmide, que era aquela pirâmide clássica que a gente aprendeu na escola, que tem poucos velhos e muitos novos, e que vai se transformando numa camiseta de um bombadão, Patrick. Porque vai ficando estreita aqui embaixo e bastante robusta ali em cima, que é a população envelhecendo. Então, para fazer tudo de uma vez, claramente não seria politicamente possível. Não seria possível combater todos os privilégios, não seria possível fazer uma reforma sem um prazo de transição estendido. O governo acabou tendo de tirar a aposentadoria rural, acabou tendo de tirar alguns outros que iriam tirar, por exemplo, acabou dando uma defasagem de idade mínima entre homens e mulheres, que no início chegou-se a discutir que fosse a mesma idade mínima para homens e mulheres. Então, foi a previdência possível e agora no final ainda mais desidratada para que ficasse mesmo só quem recebe mais. Então foram tiradas as aposentadorias rurais e tirados ali os aposentados por invalidez, os outros sobre os quais você poderia dizer que realmente necessitam. Então esta é a reforma possível agora. Mesmo com ela, que não é a ideal, já se faz uma economia imediata, já se descomprime o teto a partir do ano que vem e já se vislumbra um horizonte, permite vislumbrar um horizonte em que o endividamento pare de crescer nos níveis que ele cresce, porque a dívida pública ela cresce a níveis galopantes, sobretudo pelo gasto com a Previdência da União, dos estados, dos municípios, etc. A reforma do jeito que ela está, ela também tira um certo peso dos estados e municípios, porque o que ela diz? Que se estados e municípios não fizerem a sua própria reforma em 6 meses, valerá a regra nacional para todo mundo. Então você deixa os governadores numa situação confortável, eles não precisam comprar eles próprios essa briga com as assembleias, é só eles não fazerem nada em 6 meses e aí automaticamente passa a valer a regra federal, o que também ajuda a equacionar os sistemas estaduais de previdência. Então, ela não é a ideal, não é, vai ter que ser feito mais alguma coisa daqui para frente, sim, porém é possível, porém ela já ajuda a vislumbrar um horizonte, ajuda a desembaçar investimentos, porque as pessoas olham para aquele conjunto da dívida do país e veem que ele está equacionado, então passam a investir. Ela cria aí um ambiente de melhora da economia. Você vê assim também, Andreasa? É a reforma possível? Nós sempre a tratamos aqui, Patrick Santos, como uma espécie de puxadinho, um remendo. Mas não é um remendo desprezível. Repito o número, o próprio Zé Márcio Camargo, que participou hoje do painel com a Vera, um economista importantíssimo da PUC, disse que são 480 bilhões em 10 anos. É uma enormidade de economia para descomprimir as condições do Brasil. A questão é a seguinte: o sistema se aproxima do colapso, né? Se aproxima do cenário em que tomará 100% da capacidade de investimento do governo. Não é aceitável. É isso que se combate. O que é da vida política, do trânsito institucional? Fazer o que é possível. É a famosa ética da responsabilidade. O que é possível fazer hoje relativamente à reforma da Previdência, relativamente à Previdência, já que colapsará em breve? Ganhar tempo. Essa proposta, que nós nunca tratamos como ideal, não é nem sequer a ideal do governo, não é o projeto original apresentado pelo governo. Já está imensamente mitigado. Repito, é o que é possível. A vida é assim. O que não dá é para políticos importantes, porque o Lula, a gente já sabe o que é. A gente já espera. Ele já tomou o campo da inconsequência. O quanto pior, melhor. Esse é o papel do Lula. Ele é contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência criará um cenário favorável para o governo Temer e para quem estiver aliado ao governo Temer, porque terá impactos na economia sensíveis no ano que vem. Esse é o papel do Lula.
Mas e os demais? Eu vejo coisas bizarras. Tem candidato a presidente, deputado, senador, questionando a existência de déficit na Previdência. Isso é irresponsabilidade. Tem gente dizendo que a reforma... O Álvaro Dias mesmo quer ser presidente. Disse que a reforma não é a salvação do Brasil. É evidente que não é. Mas ele diz que não é porque não gera renda, porque não gera emprego. Não, imediatamente não. Mas cria as condições para que a economia tenha virtudes para gerar renda, gerar emprego. Então é preciso evitar esse discurso demagógico em relação a um troço que é urgentíssimo. Não há almoço grátis. A reforma da Previdência é aquilo de mais urgente surgido no horizonte. Precisa enfrentar. Ah, não é a ideal? Não é, nós sabemos que não é. Mas precisamos ganhar tempo, inclusive tempo político. O país está conflagrado para que, com sorte, daqui a 4, 5 anos, haja condições de fazer uma reforma estruturante. Madu. Os políticos praticam a arte do possível. Os estadistas praticam a arte daquilo que é impossível. No Brasil, nós não temos estadistas, né? Então nós temos realmente que fazer a política daquilo que é possível, principalmente mais do que possível, como já disse, é o necessário. Agora, a questão é a sociedade entender hoje que 95% dos recursos públicos são gastos em aposentadorias, pensões e na folha salarial. Sobra só 5% para você investir e manter funcionando, né, o sistema de educação, o sistema de saúde, a infraestrutura. É 5% que sobra. Então pode chegar no limite em que você paga todos os funcionários públicos e não sobra um tostão para que o hospital em que eles trabalham continue funcionando, em que as escolas em que eles dão aula funcione, em que as estradas, né, sejam reparadas, porque você gastou tudo com salários, pensões e aposentadorias. Então, a reforma da Previdência, na verdade, ela é a ponta de um ariete, né, a ponta de uma lança, de uma coisa até maior que a gente precisa no Brasil, que é uma reforma profunda no aparelho de Estado. O Estado brasileiro, ele vive parasitariamente da sociedade. A sociedade paga um caminhão de dinheiro para manter o aparelho de Estado, e o aparelho de Estado não serve praticamente em nada à sociedade, né? Você tem enorme carência em todas as áreas, que são na segurança, na saúde, na educação, que para mim são as principais, né, as mais importantes, na infraestrutura também, mas enfim, você tem uma carência enorme. O brasileiro, todos os brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos, pagam uma fortuna de impostos, sustentam um aparelho de Estado caríssimo, com quase não desfuncional. Ele não opera, ele não resolve os problemas para que ele estaria sendo pago. Ele custa caríssimo e não resolve nada. Entendeu? Então, na verdade, a reforma da Previdência é parte de uma coisa maior, que é uma reforma profunda do aparelho Estado brasileiro, a nível federal, estadual e municipal, para que realmente o Estado passe a servir a sociedade, não o contrário. A sociedade hoje trabalha mais de 4 meses por ano para sustentar um aparelho de Estado, uma estrutura de Estado que não apresenta nenhuma recíproca, nenhum benefício para o cidadão, seja ele pobre, classe média ou rico. Um dado muito importante que foi dado lá é que apenas 1% dos brasileiros, que são aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos, por exemplo, são os que concentram os benefícios pagos no teto da Previdência. Então você tem, na verdade, uma transferência realmente de recursos da pirâmide, da base da pirâmide, daqueles que ganham menos, para quem ganha mais. Você está subsidiando uma Previdência que é só no Brasil que as pessoas recebem, depois de aposentadas, algo em torno de 76% daquilo que elas ganhavam. Isso em média, contando o setor público e privado. No caso do setor público, em muitos casos, a pessoa se aposenta e passa a ganhar mais do que ela recebia quando estava na ativa, porque deixa de ter alguns descontos. Isso é uma situação inédita do Brasil. Não tem outro país, é uma jabuticaba brasileira. Então, se falar
alguns políticos, economistas dizerem que este sistema é sustentável, não é. A representante da Casa Civil que estava lá, aliás, uma gestora muito qualificada, uma moça de menos de 40 anos, muito qualificada, com especialização em direito, em economia, que é uma gestora pública, não é ligada a políticos, ela deu um bom exemplo. Ela falou, olha, o sistema previdenciário brasileiro é como aquele prédio que você chegou à conclusão que está condenado, ele vai ruir. Se os condôminos, que são os deputados, a sociedade, que moram no prédio, começarem a discutir se tem de reformar ou não o prédio, ele vai cair. A gente está nessa situação mais ou menos, por enquanto não se está mexendo em benefícios já dados, em aposentadorias já concedidas, em pensões que as pessoas já recebem, porque o sistema ainda não ruiu. A partir do momento que ruir, não vai ter mais essa discussão, eu quero me aposentar com 50 e não com 55, eu não quero perder essa benesse, eu não quero perder aquela, porque aí vai deixar de existir a previdência que paga quem já recebe. Então parece uma discussão meio maluca e tipicamente brasileira, em que ninguém quer abrir mão de nenhum naco de privilégio que tem. É verdade.